Olá, crianças! A paz do Senhor! Aqui é tia Denise Mota de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma pessoa muito especial, o meu amigo Jesus. Você conhece Jesus? Na Bíblia diz lá em Mateus 9,35: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus é muito bom. A Bíblia nos relata muitos dos seus milagres. Você sabe qual foi o primeiro milagre realizado por Jesus? Ele transformou água em vinho em um casamento, numa cidade chamada Caná da Galileia. Ah, tia, como você sabe que esse foi o primeiro milagre de Jesus? É simples, a Bíblia é quem diz, lá em João, capítulo 2, versículo 11. A Bíblia nos relata que Jesus estava lá naquela festa, tinha um montão de convidados e de repente acabou o vinho. E aí eles foram até Jesus e falaram: Jesus, acabou o vinho. Jesus mandou encher 6 talhas de água. Eram vasos grandões, bem grandões assim. E aí Jesus falou assim: agora vocês levem e apresentem ao mestre-sala. Enquanto eles estavam indo, no meio do caminho, aconteceu o milagre. Uau! Aquela água se transformou em vinho. Que Jesus bom, que Jesus maravilhoso! Tem outro milagre de Jesus que eu gosto muito, que foi quando Jesus acalmou a tempestade. Os discípulos estavam no barco, estava chovendo muito. Quem tem medo de trovão? Ai, que medo! E de relâmpago? Quem sai correndo e esconde perto da mamãe? Abraça a mamãe. Quando está chovendo, que dá aquela trovoada forte. Outra trovoada forte. E aí aquele relâmpago risca o céu e clareia tudo. A gente morre de medo. E quando acaba a energia? Nossa, que medo! Ai, que medo! Naquele dia eu estava assim. Estava muito escuro, ventando muito. E o vento sacudia o barco para lá. E o barco balançava para cá. Aquelas ondas grandonas assim, jogava o barco de um lado para o outro. E aquele vento, aquele barulho e aquela chuva. E aí, imagina bem você lá no meio daquele marzão, achando que vai morrer. Pensa bem. Aí, Jesus estava fazendo, sabe o quê? No meio dessa tempestade toda, Jesus estava dormindo lindamente, tranquilamente. E os discípulos, muito incomodados, foram acordar Jesus. Jesus, acorda! Acorda, Jesus! Jesus, nós estamos quase morrendo, o Senhor não se importa. Jesus levantou, falou: homens de pouca fé. Eles estavam com Jesus o tempo todo. Será que eles não tinham aprendido nada? Jesus levantou, estendeu a mão, acalmou aquele vento, parou aquela tempestade e logo ficou calminho aquele mar, ficou tudo tranquilo, porque Jesus é muito poderoso. Ele acalma qualquer tempestade da nossa vida. Ele pode fazer, porque Ele tem todo o poder. E aí, os discípulos ficaram felizes, né? Muito tranquilos. E por que será que Jesus estava dormindo naquele momento? Por que será que Jesus não estava acordado, de repente correndo para um lado para o outro, né? Tentando tirar água do barquinho? Imagina aquela cena. Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Por que Jesus não falou para eles o que tinha que fazer? É simples, aqueles discípulos já tinham andado com Jesus tanto tempo. Eles já sabiam o que era para fazer. Eles já tinham visto Jesus fazer milagres. Era para eles usarem a autoridade e falar em nome de Jesus, para vento. E o vento tinha parado da mesma forma. Sabe, na escola, crianças, quando a gente está fazendo prova, quem já fez prova na escola? O professor fala a resposta para você? Ele não fala a resposta, mas ele já te ensinou antes o que você precisa fazer. Não ensinou? Aquela matéria não já foi dada na sala de aula? Exatamente assim. Jesus estava observando quem de fato tinha aprendido o que ele ensinou.
quem tinha fé para colocar em ação tudo que aprendeu. Esse Jesus é muito bom, né? Glória a Deus. Tem um outro milagre que Jesus realizou na cidade de Jericó. Jesus estava indo para Jericó. É assim, enquanto para Jericó o bom Jesus passava. Aí tinha um homem sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Acontece que aquele homem sabia que por ali ia passar Jesus Cristo, que estava fazendo milagre em todos os lugares. Aquele homem, mesmo sem enxergar, ele já tinha ouvido falar de Jesus e ele sabia que Jesus ia passar por ali. Aquele homem estava muito esperançoso, muito ansioso. Vem aí um homem que pode mudar a minha vida. Vem aí um homem que pode fazer um milagre na minha vida. Eu creio que esse homem é poderoso para transformar a minha vida, para curar o meu olho e me fazer enxergar de novo. Eu tenho fé que esse homem é poderoso. Eu tenho fé que ele vai transformar a minha vida. E aí, quando Jesus estava passando, aquele montão de gente falando, e Jesus falando, e aquele homem, Jesus não vai me ouvir, eu sentado aqui, né? Como que Jesus vai me ver? Como Jesus vai saber que eu existo? Eu sentado no canto aqui, não enxergo, não posso ir até ele, não sei, né? Quem que é o Jesus ali no meio daquelas vozes? Mas ele vai ouvir a minha voz. Ele vai ouvir a minha voz. E quem sabe ele não vem até a mim, né? Eu vou fazer uma coisa que eu quero que esse Jesus saiba que eu existo. Eu quero que esse Jesus venha até mim. E aquele homem, ele começou a gritar bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Ele gritava assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vou contar até 3 e você grita comigo bem forte, tá bom? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 1, 2, 3. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De novo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De novo, mais alto, mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu. Peraí, tem alguém me chamando. Jesus parou. E aí os discípulos falaram assim, homem, fica quieto que você está atrapalhando o mestre. Mas aquele homem não obedeceu e ele gritou mais alto, mais alto, mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então parou, mandou chamar aquele homem que estava gritando. Vai lá e chama aquele homem aqui, traz aqui. Aí Jesus perguntou para ele, ei moço, o que você quer que eu te faça? Ah, Jesus, eu quero ver. Então Jesus falou assim, veja, a tua fé te salvou. Aquele homem jogou aquela capa para trás e na mesma hora ele começou a enxergar. E aquele homem começou a pular e a gritar, agradecendo ao Senhor. Ei, glória a Deus, Jesus me curou. Jesus curou aquele homem. Porque Jesus é muito forte, muito poderoso. Não importa que as pessoas tentem te calar. Quando você precisa de um milagre da parte de Deus, você precisa que Jesus venha ao seu encontro, que Ele te veja, que Ele te ouça. Grite bem alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o filho de Davi, ele está vivo, ele nos escuta, ele está atento, querendo ouvir o nosso clamor. Então clame bem forte. Chame por ele, porque ele ouve a sua voz. Ah, tia, Jesus também ouve a oração de crianças? Ouve. Jesus se importa com as crianças e ele quer ouvir a sua oração. Clame pelo filho de Davi, porque ele tem misericórdia de nós. Esse Jesus tão maravilhoso, tão poderoso, que realizou um montão de milagres. Sim, ele realizou um montão de milagres. Na Bíblia diz que não caberia na Bíblia todos os milagres que Jesus realizou. Mas esse Jesus, mesmo sendo tão poderoso, um dia pegaram Jesus, prenderam Jesus, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, pensa nisso. Botaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Ah, mas esse Jesus tão poderoso que você falou, tia, se ele quisesse, ele não tinha se livrado desses homens malvados?
Tinha, se ele quisesse, ele tinha. Porém, ele mesmo resolveu se entregar por nós. Foi por amor. Ele morreu por nós porque ele quis. Porque só ele, sendo santo e poderoso, poderia livrar a humanidade do pecado. Ele era o único que não tinha pecado. E ele se entregou por amor a nós, para que um dia nós pudéssemos ter direito de morar lá no céu. Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele foi para o céu. Mas ele falou assim: um dia eu vou voltar para buscar vocês, para vir morar comigo aqui no céu. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós, ele também é o nosso amigo. E o Espírito Santo vem morar em nós quando nós aceitamos a Jesus. Ele nos ajuda. E agora eu quero saber de vocês. Quem aqui nunca aceitou Jesus, que está ouvindo a ti agora, que gostaria de convidar Jesus para morar no seu coração, gostaria de ser amigo de Jesus e gostaria de um dia ir morar lá no céu com Jesus? Levanta sua mãozinha assim e ora junto com a ti. Eu vou falar e você repete, tá bom? Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e perdoa os meus pecados. Amém, crianças? Agora você vai falar para a tia que você aceitou Jesus enquanto você ouvia essa historinha. Vá a uma igreja mais próxima da sua casa e procure conhecer mais sobre Jesus, porque Jesus é maravilhoso. Fique com Deus.